Boa tarde a todos, sou Tiago Almeida. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Matheus, sou assistente de qualidade na TPF. Perfeito, e nós viemos aqui primeiro agradecer o convite para estar presente com todos vocês e viemos aqui com dois propósitos. O primeiro foi apresentar o nosso projeto de caracterização de barragem e o segundo é mudar um pouco o sotaque, né? Também o sotaque mudou um pouquinho, mudou a frequência, então vamos seguir para o nosso trabalho. Antes de tudo, vamos conversar um pouco sobre a TPF. Não sei se todos conhecem, somos a TPF, um grupo sediado em Bruxelas, com faturamento aproximadamente de 1,7 bilhão de reais, com mais de 5 mil colaboradores, onde desses, mais de 1.000 estão aqui no Brasil, na TPF Engenharia. E trabalhamos com consultoria, projetos de gerenciamento, supervisão e fiscalização em diversas áreas da engenharia. Sem mais, para focarmos no nosso projeto, ele teve duas vertentes. A primeira foi que nós fizéssemos um estudo de alternativas de descaracterização dessa barragem, retirar a barragem. E o segundo, após esse estudo de alternativas, que nós pudéssemos detalhar essa alternativa que foi escolhida. Ele teve início em agosto de 21, com 17 meses. Dentro desse contexto, tivemos alguns desafios. Vendo o ambiente externo, tivemos que enfrentar primeiro a constante atualização da legislação que vinha ocorrendo nos últimos anos, principalmente no final da década que se passou. Então, isso é algo que a legislação que iniciamos o projeto não foi mais aquela mesma que finalizamos. O segundo é a questão técnica. A gente está tratando de uma estrutura de 1 milhão de metros cúbicos de rejeito, que teria que ser retirada e durante um certo período de tempo que temos que condizer com os períodos climáticos também compatibilizados. E, por último, como já foi tratado aqui em outra questão, é a ausência de informação. Não sentia mais o projeto, não sentia mais informações sobre a estrutura. Então, temos que tratar de investigações, ou exige que a situação como estado da estrutura para a partir dela, para a sua caracterização. E o ambiente externo, começamos o trabalho durante a pandemia, todo mundo trabalhando de forma remota, e depois tivemos o momento do vamos voltar ou não vamos voltar. Todo mundo fez essa pergunta. Então, teve essa mudança da equipe que estava espalhada pelo Brasil, desde Recife, onde eu fico com o Matheus. Teve pessoal no interior do estado de Pernambuco, Santa Cruz, Fortaleza, São Paulo, Brasília. Então, foi o desafio externo. Então, aí, temos um ambiente formado com altas incertezas e grande complexidade, onde foi preciso a gente ter uma estratégia. Estratégia seria muito parecido com nossos colegas da Paz apresentaram. Gestão e engenharia. Na questão da gestão, a gente veio trabalhando muito forte com a questão da gestão em metodologias ágeis e na questão da engenharia digital, fortes em BIM. E isso veio com 3 pilares a partir da nossa estratégia. A melhoria contínua, a resposta rápida à mudança e a interação da equipe, para assim a gente atingir a nossa satisfação do cliente e também a nossa satisfação. Então, na questão da gestão, esse foi o nosso framework que trabalhamos, o framework de engenharia ágil, que apelidamos assim, onde é uma conexão do ciclo PDCA com o framework Scrum, onde a gente parte desde o planejamento master, que vem de AP, fluxo de produção, cronograma, depois a questão do planejamento ágil, backlog, priorização do backlog, e o nosso dia a dia, o coração do nosso trabalho, que chama de desenvolvimento ágil, que vem desde o look ahead, planejamento, reuniões diárias, execução, demonstrar e validar, e a retrospectiva. Então, essa foi a nossa forma de gestão. E, para isso, nós precisamos ver como é que ele estava ligado com a nossa estratégia. Dentro da interação da equipe, estava as reuniões diárias e a capacitação. Dentro da resposta rápida à mudança, a priorização do backlog, look ahead, planejamento, e a demonstrar e validar. E também, dentro da melhoria contínua, a nossa retrospectiva e o nosso planejamento, monitoramento e controle empregado com a tecnologia TPF. A partir desse conjunto de ferramentas, elas estavam ali dentro do nosso framework, cada um fazendo a sua função e compatibilizadas para que interagisse forte durante a execução. O BIM, o nosso segundo braço, teve um conjunto de ferramentas também utilizadas em conjunto para que nos permitisse esse ponto, que é trabalhar a nossa engenharia, onde a gente trabalhou diversos pontos. O vídeo não era para estar travando, não, desculpe. Diversos pontos de engenharia, desde o dimensionamento hidráulico, aqui tem estabilização de costa, recuperação ambiental, decidir qual tipo de vegetação a ser implantada, tudo isso fez parte
do nosso projeto. E aqui é o desafio do dia, né? Agora eu quero que todo mundo preste bem atenção e quem encontrar a barragem aqui, levante a mão, por favor. Vai ganhar um prêmio. Ninguém levantou a mão, então eu estou contando que nosso trabalho foi um sucesso, a gente conseguiu descaracterizar a barragem, ninguém está conseguindo facilmente identificar onde ela está localizada nessa imagem. Então, agora, só para fechar essa primeira parte, antes de eu passar para o Matheus, dizer que todo esse trabalho que foi feito de engenharia tem fortemente conceituado nossos objetivos do desenvolvimento sustentável, mais forte nessas 6 temáticas aqui, onde nós conseguimos minimizar os impactos ambientais, reintrodução de espécies nativas de Mata Atlântica, estudo de fauna e flora, mais de 15 mil aves reimplantadas com projeto de caracterização, mais de 100 espécies nativas e introdução e regeneração natural de ambientes onde já estão degradados pela ação. Então, agora, Matheus, por favor, pode dar continuidade. Perfeito, Tiago. Então, nesse cenário, cabe a nós também entender quais são as contribuições que essa inovação trouxe para dentro da nossa empresa e para os clientes que a gente também faz parte, certo? Então, no primeiro momento, é interessante a gente analisar que a consolidação e amadurecimento desse framework de engenharia ágil foi muito bem estabelecido na nossa empresa. Então, no primeiro cenário, nesse projeto de descaracterização da barragem, a gente conseguiu validar e implementar esse cenário e difundir entre outros projetos e produtos que nós temos na nossa empresa. Então, hoje, nós temos diversos materiais para capacitar nossos colaboradores e fazer com que cada um deles consiga entender e aplicar dentro do seu cenário. Naturalmente, por ser uma metodologia ágil, a gente tem um ciclo de adaptação muito grande. Então, a adaptação para cada um dos cenários é muito importante nesse quesito. Então, a gente tem uma listinha aí de quantidade de produtos e cenários novos que a gente conseguiu fazer essa implementação, além de universidades corporativas para poder realizar essa capacitação. E, naturalmente, mais do que nós falarmos aqui, é interessante a gente analisar 2 players do nosso cenário, da nossa empresa, que puderam dar um testemunho dessa implementação e de como está hoje em dia na TPF Engenharia. A metodologia a colaboração do cliente na cadeia de produção. Através de reuniões técnicas periódicas, foi possível discutir melhoria nos produtos. Associado a isto, o uso de ferramentas por parte da equipe possibilitou o monitoramento das atividades com eficiência e uma melhor alocação dos recursos. O impacto disso foram entregas realizadas nos prazos estabelecidos e atendendo às expectativas do cliente. Atingimos grandes níveis de satisfação do cliente e, através de metodologias aplicadas nesse projeto, atualmente ele é modelo para toda a empresa. Todos os gerentes se inspiram e buscam a nossa equipe para entender qual foi o processo utilizado. Perfeito. E melhor ainda do que a gente e algumas pessoas da nossa empresa falar sobre isso, é melhor o relato dos nossos clientes. Então, num primeiro momento, a parte de gestão, naquela vertente de gestão que o Tiago comentou, a gente tem a parte da aplicação da metodologia ágil. Então, o cliente sentiu uma melhora e dessa cultura. A implementação foi cada vez mais sendo mais consolidada, sendo melhor implementada, e a gente tem essa visão vertente dele mostrada aqui. No próximo momento, nós temos também a parte de engenharia, nossas entregas, que naturalmente são a fonte do nosso modelo de negócio. Então, a gente superou as expectativas do cliente a partir dessa conexão muito grande. A fonte desse framework está no cliente. Então, atender as expectativas dele e superá-las é muito interessante nesse momento, tendo respostas rápidas às mudanças, como o Tiago comentou anteriormente. Perfeito? E, naturalmente, por ser uma melhoria contínua, nós temos as lições aprendidas e melhorias ao longo do tempo. Certo? No primeiro momento, a gente tem implementações de look ahead, planejamentos de sprint mais bem definidos, mais bem estruturados. Nós temos um material, como eu comentei, muito bem detalhado para que cada um, mesmo sendo gerentes um pouco mais técnicos, eles são capazes de fazer essa implementação. E as reuniões diárias também, que, por essa determinação que a gente precisou fazer por equipes remotas e diversos locais diferentes, eles acabam acontecendo, tanto em cenários presenciais, como de maneira remota também, certo? E, num segundo momento, também, implementações como planejamento de PBI, é um cenário que a gente faz a implementação de reunião de pessoas. O PBI, naturalmente, é o nosso entregável, o produto que a gente vai entregar para o nosso cliente, e a gente junta diversas equipes e pessoas técnicas daquele cenário para definir e estabelecer muito bem
quais são os procedimentos, pessoas responsáveis, e juntamente ao nosso cliente a gente ter todo o passo a passo muito bem definido e cronograma bem estruturado. E, naturalmente, também essa parte de revisão e retrospectiva muito forte que nós temos na nossa metodologia ágil, ela também é implementada dentro de diversos cenários, tanto presencial, através de post-its, ou os post-its virtuais que nós temos aí representados pelo Miro, certo? E outras lições aprendidas, a parte de implementação de controle de qualidade muito bem definido, toda essa parte aí de controle de qualidade da engenharia BIM através dos checklists e os aprendizados. Então, a gente foi possível desenvolver modelos complexos para projetos de mineração, identificação de interferências, nível de detalhe do projeto e o suporte à decisão muito bem estruturado. Por último, gostaria de agradecer todos aquelas carinhas que apareceram lá no início, que fizeram parte desse projeto, o pessoal da TPF Engenharia que também está aqui. Muito obrigado e boa tarde a todos.